Água. A cidade tinha a sorte de possuir um rio subterrâneo, fornecia água para os vários poços de água e era também um verdadeiro sentido que tinha poços de ventilação, que são verdadeiras obras de engenharia. O nome Dericuio provém e pode ser traduzido como um nome de poço profundo. O nome está da cidade da superfície onde faltava água corrente até recentemente. Portanto, a água era um dos maiores bens, já que os inimigos sabiam que as suas chances de sucesso eram pouco próprias e pouco visíveis tentando entrar na cidade. Então, geralmente tentava envenenar a água, forçando a população a sair do esconderijo. Aqui não acontecia isso, dado os proventos da água interna que os habitantes tinham. Dericuia tem cerca de 18 a 20 níveis, andares, subterrâneos e um complexo sistema de túneis e condutos de circulação de ar foram construídos para permitir a sua habitação. Foi então tudo escavado na rocha vulcânica. A arquitetura é um tanto rudimentar, embora fosse usados sistemas engenhosos para bloquear a entrada dos intrusos, com portas em forma de rodas esculpidas, como já tinha dito, que tinham uma consistência muito dura, e isso daí supõe-se que provavelmente estas cidades foram construídas como cidades de defesa. Foram também descobertos mais de 600 saídas à superfície, possuindo também um túnel com aproximadamente 8 km de extensão, que ligava à outra cidade subterrânea, grande cidade de Kaimalaki. Mesmo no verão, onde a temperatura extrema é de cerca de 39 graus centígrados, a temperatura interna mantém-se em torno dos 14 a 15 graus. Nos andares superiores pode chegar aos 8 graus centígrados nos níveis mais baixos. Estima-se que cerca de 100 mil habitantes, em média, viviam diariamente na cidade de Dariakyū. Estima-se que a construção destas cidades começava pelos túneis de ventilação, a partir deles fazia-se as salas em vários níveis e prosseguia com a expansão lateral. Posteriormente continuava com o aprofundamento do canal de ventilação e fazia-se mais um nível baixo. O modo de vida destas gentes como seria? As partes subterrâneas viviam as pessoas e também os animais que utilizavam as áreas de entrada para isso. Os dois primeiros níveis eram usados para quartos, cozinhas comunitárias e depósitos de alimentos, escolas, salas de alimentação, adegas e estábulos. Nos outros níveis inferiores ficavam os depósitos de armas, os túneis de comunicação. No nível mais baixo estavam então os poços de água e até uma igreja primitiva e os túneis de fuga em caso de ser uma necessidade muito premente. O cultivo do vinho também era próprio, a propriedade dos animais para arar também é muito valorizada. Os estábulos eram bem amplos e podiam obrigar animais sem qualquer perigo e com uma vivência contínua. Um método de fazer vinho com seleção de uvas, armazenamento em grandes vasos, estava ilustrado e compreende-se com realmente evidências que mostram que era possível fazer tudo isso. Estima-se que os hititas utilizavam estas cidades para se esconder quando estavam sendo atacados. Posteriormente elas foram usadas pelos primeiros cristãos, as utilizavam para se proteger das perseguições religiosas. Finalmente os turcos utilizaram-nas quando havia ataques de tribos árabes. As cidades foram depois abandonadas progressivamente e em grande escala no século XVIII, já da era cristã. Água. A cidade tinha a sorte de possuir um rio subterrâneo, fornecia água para os vários poços de água e era também um verdadeiro sentido que tinha poços de ventilação, que são verdadeiras obras de engenharia. O nome Dericuio provém e pode ser traduzido como um nome de poço profundo. O nome está da cidade da superfície onde faltava água corrente até recentemente. Portanto, a água era um dos maiores bens, já que os inimigos sabiam que as suas chances de sucesso eram pouco próprias e pouco visíveis tentando entrar na cidade. Então, geralmente tentava envenenar a água, forçando a população a sair do esconderijo. Aqui não acontecia isso, dado os proventos da água interna que os habitantes tinham. Dericuia tem cerca de 18 a 20 níveis, andares, subterrâneos e um complexo sistema de túneis e condutos de circulação de ar foram construídos para permitir a sua habitação. Foi então tudo escavado na rocha vulcânica.
A arquitetura é um tanto rudimentar, embora fosse usados sistemas engenhosos para bloquear a entrada dos intrusos, com portas em forma de roda esculpida, como já tinha dito, que tinham uma consistência muito dura, e isso daí supõe-se que provavelmente estas cidades foram construídas como cidades de defesa. Foram também descobertos mais de 600 saídas à superfície, possuindo também um túnel com aproximadamente 8 km de extensão, que ligava à outra cidade subterrânea, grande cidade de Kaimalaki. Mesmo no verão, onde a temperatura extrema é de cerca de 39 graus centígrados, a temperatura interna mantém-se em torno dos 14 a 15 graus. Nos andares superiores, pode chegar aos 8 graus centígrados nos níveis mais baixos. Estima-se que cerca de 100 mil habitantes, em média, viviam diariamente na cidade de Daryakyu. Estima-se que a construção destas cidades começava pelos túneis de ventilação, a partir deles fazia-se as salas em vários níveis e prosseguia-se com a expansão lateral. Posteriormente continuava com o aprofundamento do canal de ventilação e fazia-se mais um nível baixo. O modo de vida destas gentes como seria? As partes subterrâneas viviam as pessoas e também os animais que utilizavam as áreas de entrada para isso. Os 2 primeiros níveis eram usados para quartos, cozinhas comunitárias e depósitos de alimentos, escolas, salas de alimentação, adegas e estábulos. Nos outros níveis inferiores ficavam os depósitos de armas, os túneis de comunicação. No nível mais baixo estavam então os poços de água, até uma igreja primitiva e os túneis de fuga em caso de ser uma necessidade muito premente. O cultivo do vinho também era próprio, a propriedade dos animais para arar também é muito valorizada. Os estábulos eram bem amplos e podiam obrigar animais sem qualquer perigo e com uma vivência contínua. O método de fazer vinho com seleção de uvas, armazenamento em grandes vasos, estava ilustrado e compreende-se com realmente evidências que mostram que era possível fazer tudo isso. Estima-se que os hititas utilizavam estas cidades para se esconder quando estavam sendo atacados. Posteriormente elas foram usadas pelos primeiros cristãos, as utilizavam para se proteger das perseguições religiosas. Finalmente os turcos utilizaram-nas quando havia ataques de tribos árabes. As cidades foram depois abandonadas progressivamente e em grande escala no século XVIII, já da era cristã. Hoje isto é um lugar de visita entre os enormes atrativos que podemos encontrar na travessia da Capadócia, que é uma rota contínua e uma marca muito grande de civilização